Olá, minha gente. Desta feita, olha só que bacana o que nós vamos fazer juntos. Nós vamos montar uma redação juntos. Eu vou te mostrar o passo a passo, eu vou te mostrar um esquema para você fazer. Inclusive, esse esquema aqui, ele ajuda aquelas pessoas que conseguem abrir mão de fazer rascunho. Só por esse esquema aqui, elas já conseguem criar na sua própria cabeça um arcabouçozinho para redação. E é isso que eu vou te mostrar. Eu vou pegar um tema aqui e nós vamos pontuar alguns argumentos que nós poderíamos trabalhar e depois selecionar os melhores para a gente montar um texto para você ver como é que funciona. E o que eu quero que você perceba é que eu vou te dar um modelo aqui hoje, mas você vai perceber que todos os textos que você venha a treinar de agora em diante aceitam um esquema como este. Este esquema ele funciona pelas letras A, B e C. A, B e C por quê? Na letra A eu já vou direcionar o que eu penso sobre o assunto. Então é a introdução. A letra B são as possibilidades de argumentação. E a letra C é a conclusão do meu texto, que provavelmente vai retomar aquilo que eu disse antes ou apresentar sugestões de melhoria para a situação. Então, vamos começar, que a professora está ansiosa para te mostrar isso aqui. Então, olha o que nós temos. O tema. Isso aqui é um bom tema para a prova de carreiras policiais. A institucionalização da pena de morte no Brasil. Este tema aqui, eu vou pedir até a câmera para mim para eu te explicar. Eu te disse, ele é um tema muito viável para a prova das carreiras policiais. Mas se a gente for pensar bem, as bancas costumam cobrar também assuntos da atualidade que envolvam o cotidiano do nosso país. E se existem dois temas absolutamente polêmicos que volta e meia vêm à tona no nosso país, sempre que a gente ouve falar de um crime hediondo, são esses dois: diminuição da idade penal no Brasil e institucionalização da pena de morte no Brasil. A primeira coisa que você precisa fazer nesse caso, independentemente do tema, não precisaria nem ser este. Você vai fazer a prova do concurso, a banca apresenta o tema. O que você vai fazer inicialmente? Você vai perguntar a você mesmo, o que eu penso sobre esse assunto? Então, vamos imaginar que eu, Vânia Araújo, vá fazer um concurso e o tema da minha redação é este: a institucionalização da pena de morte no Brasil. Aí eu penso, bom, mas o que eu penso sobre isso? Primeira coisa, eu sei que na verdade a pena de morte já existe aqui, né? Ela só não é instituída, ela só não é oficializada, mas a gente já ouve casos em que essa pena é aplicada aí de forma paralela, né? Agora, será que eu sou favorável à legalização dessa pena? Será que eu sou favorável à institucionalização dessa pena? Aí eu penso como é que eu poderia desenvolver esse meu texto. Bom, eu teria duas formas de desenvolvê-lo. Por quê? Porque eu poderia trabalhar com uma antítese, apresentando os prós e os contras. Então, eu enumeraria alguns segmentos da sociedade que são favoráveis e diria por que são. Um outro parágrafo, eu enumeraria outros segmentos importantes da nossa sociedade que são contrários e por que são. E depois fecharia o meu texto me manifestando a favor de um desses segmentos, certo? Essa é uma das formas de eu produzir este texto. Só que o que eu vou preferir aqui? Eu vou preferir ser fiel ao meu próprio posicionamento mesmo, ao meu próprio pensamento. E eu, neste momento, sou contrária. Então, qual é a primeira coisa? Bom, eu sou contrária. Tá, como é que eu vou montar este texto? Aí vamos pensar juntos. Eu vou esquematizar aqui, ó, a professora te falou letras A, B e C. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a introdução, eu vou fazer o esquema da minha introdução. Já coloco aqui, ó, contra, porque esse é o norte do meu texto, contra. Aí eu tenho argumentos aqui para relacionar. Então, o que eu penso, quais são as primeiras coisas em que eu penso quando alguém me fala no assunto pena de morte? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça são os casos, né? O Brasil é um país conhecido pelos seus inúmeros casos de erros judiciais,
Ora, o que eu sei sobre erros judiciais? Que eles tornam a pena irreversível, né? Então, eu falaria da irreversibilidade da pena no caso dos erros judiciais. Tá, sou eu capaz de escrever 7 linhas sobre isso? Eu ainda não sei, mas eu vou deixar aí porque eu acho que é uma boa ideia e aí eu vou pensar em outras possibilidades. Em que mais eu consigo pensar quando alguém me fala no assunto pena de morte? Bom, eu poderia listar aqui, ó, os militantes em prol dos direitos humanos. O que os militantes em prol dos direitos humanos afirmam sobre a pena de morte? Ora, eles vão usar a própria Constituição Federal, eles vão usar o próprio artigo 5º da Constituição, né, de que todo homem tem direito à vida. Então, eu vou deixar aqui. Em que mais eu consigo pensar? Bom, eu consigo pensar no fato de que uma matéria publicada numa revista de grande circulação me diz que a maioria da população carcerária, olha só, maioria da população carcerária é composta ainda aqui no Brasil de negros, de pessoas que têm pouca condição financeira e que são jovens, né? Então, quem é que compõe a maioria da população carcerária do nosso país? São pessoas negras, jovens e que não têm boa condição financeira. Eita, professora, tá vendo? Mas é assim mesmo. A professora está te mostrando como é o fazer do texto. Maioria da população carcerária. Né? Então, vou colocar aqui, ó, negros, jovens, né? Jovens negros e pobres. Porque isso aqui, ó, é o meu esqueminha. Depois eu vou escrever usando uma linguagem mais interessante. Em que mais eu penso quando alguém me fala no assunto pena de morte? Aqui, ó, na tradição de paz do povo brasileiro. Né? Nós também somos muito conhecidos lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, por ser um povo muito pacífico. O que eu poderia alegar aqui? Que num país de gente tão pacífica, legalizar, instituir uma penalidade radicalíssima como esta poderia chocar boa parcela da população. Em que mais eu poderia pensar? Eu até vou pedir a câmera aqui para mim, e para eu dizer a você o seguinte, eu poderia produzir o meu texto todo fundamentando o meu pensamento na lei, no direito penal, por exemplo. Só que eu não tenho tanto conhecimento do assunto que me dê segurança para tratar dele aqui. Então, eu tenho que lidar com as armas que eu possuo neste momento. O que eu vou fazer? Eu vou ser realista e vou escolher exatamente aquilo sobre o que eu consigo escrever 6, 7 linhas que sejam bem fundamentadas. Né? Então, é preciso que a gente seja mais seletivo. Vamos voltar para o material. Em que mais eu penso? Ora, vamos pensar aqui no que afirmam os cristãos a respeito da pena de morte. Os cristãos afirmam que um Estado que institui uma pena tão radical como a pena de morte, ele está instituindo a lei de Italião. E qual é a lei de Italião? É a retaliação, ou seja, aquela lei que diz olho por olho, dente por dente. Então, o que significaria instituir a lei de Italião aqui? É que eu tentaria coibir a violência usando mais violência. Vou deixar isso aqui porque eu não sei se é uma boa ideia escrever sobre isso. E vou pensar numa outra possibilidade. O que eu poderia colocar aqui? Eu poderia estabelecer uma comparação com estados norte-americanos, né, que adotam esta pena e que pesquisas realizadas recentemente nestes estados dão conta de que não houve uma diminuição sensível da violência, da criminalidade, só porque os estados adotam uma pena radical como esta. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Comparação com estados norte-americanos.
norte-americanos, né? Aí tá bom, então vamos lá, norte-americanos. Pronto, eu tenho aqui 6 possibilidades. Eu vou usar todas elas? Não, eu serei seletiva, porque eu disponho de apenas 30 linhas, então eu quero escolher apenas 3 argumentos que sejam bons. Tá, o que eu penso aqui? Eu conseguiria escrever 7 linhas bem consubstanciadas para falar sobre os erros judiciais? Sim. Como é que eu ainda comprovaria isso? Dando exemplos, né? Para sustentar essa minha afirmação, eu usaria exemplos. Então, eu vou escolher essa letra B? Vou. Essa B1. Falar sobre direitos humanos. Eu acho interessantíssimo usar os militantes, o discurso dos militantes em prol dos direitos humanos numa redação contra a pena de morte. Mas, o que eu penso? É que todos os meus concorrentes também devem pensar nos direitos humanos. Ora, se eles vão pensar nos direitos humanos e eu também, se eu escrever sobre isso, eu jogo meu texto na vala comum. E não é o que eu pretendo. Então, deixe para os outros escreverem sobre os direitos humanos. Eu vou tentar outra coisa. Sobre o fato de que a maioria da população carcerária é composta de jovens negros e pobres, eu poderia usar esse argumento? Poderia. Porque o que eu poderia falar? Ora, qual é a conclusão natural? Se são estes jovens negros que compõem a maioria da população carcerária, são eles também os únicos que vão receber essa pena. Então, neste caso, eu vou escolher esse B3 aqui, que eu acho muito interessante. Sobre a tradição de paz do povo brasileiro, já é bastante complicado para eu escrever sobre isso nos dias de hoje. Por quê? Porque provavelmente o examinador vai observar que eu não tenho senso crítico, né? Afinal de contas, nós não vivemos mais nessa tradição de paz tão grande assim. O brasileiro hoje vive praticamente um estado de guerra civil, então isso aqui faria com que eu jogasse o meu texto por terra, não vou mexer nesse assunto. Falar sobre religião, argumentos religiosos numa prova de concurso é pisar em terreno minado, então sobre isso também não vou falar. Observe que são 2 argumentos fraquíssimos. Agora, comparação com estados norte-americanos. Isso aqui é muito bom porque a gente compara com os Estados Unidos, coisa que já dá uma credibilidade. E ainda as informações são bastante pertinentes, né? Sobre o fato de que existem laboratórios que não querem mais fornecer o anestésico para a injeção letal. Então, tudo isso eu posso usar no meu argumento. Então, este eu vou escolher. Observe, eu escolhi o B1, o B3 e o B6. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar os meus argumentos. Olha só que interessante, minha gente. Quem é jornalista aprende a técnica da pirâmide invertida. Né? Então, na faculdade, ele aprende que ele deve usar o argumento mais forte primeiro para atrair a atenção do maior número de leitores, utilizar um argumento mediano aqui e deixar o argumento mais chinfrim para o final. Só que eu penso o seguinte, eu não tenho que atrair um número grande de leitores. Não, uma única pessoa ou 2 únicas pessoas vão ler o meu texto. E elas são pagas para lê-lo. O que eu preciso é convencê-las. Então, de que forma eu acho que eu vou convencer mais facilmente? Usando o meu argumento mais chinfrim primeiro, um argumento mediano aqui no meu segundo argumento e vou deixar o terceiro de maior peso aqui para o final, porque assim eu consigo dar uma tacada já na cabeça de quem vai ler. Ou ele vai concordar comigo ou ele vai concordar comigo. Então, vamos lá agora fazer esta seleção. Qual é o meu argumento mais fraco? O meu argumento mais fraco é esse B3, que agora vai se tornar o meu B1. Por que ele vai se tornar o meu B1? Porque ele é o fraquinho, né? A gente esbarra praticamente no senso comum, porque todo mundo sabe disso. Então, este vai ser o meu B1, ó. B1. Aí depois, qual é? Eu gosto bastante dos erros judiciais da comparação com os estados norte-americanos. Mas eu acho que a comparação com os estados norte-americanos é o meu mais forte.
Então, erros judiciais será o meu B2. E vou para cá com a comparação com os estados norte-americanos, o meu B3. Tá vendo o esqueminha? Eu já organizei tudo na minha cabeça. Aí agora o que eu vou fazer? Colocar aqui, ó. Como selecionar os melhores argumentos, como dispor tais argumentos no texto. Então, observe, o que eu escolhi aqui? A população carcerária, que eu esbarro no senso comum, este vai ser o meu primeiro argumento. População carcerária brasileira. Este é o meu primeiro argumento porque é o mais fraco, que eu esbarro no senso comum. O que eu poderia aqui, se eu conseguisse, fornecer dados, né? Fornecer dados estatísticos. Fornecer dados. Tá, no meu B2 eu escolhi os erros judiciais. Erros judiciais. O que eu poderia fazer aqui? Fornecer exemplos, né? Ó, para dar sustentação. Fornecer exemplos e dados também. Ó, tá vendo? Eu já estou montando na minha cabeça como é que eu vou estruturar esse texto. Fornecer exemplos e fornecer dados. E, finalmente, a comparação com os estados norte-americanos, né? Comparação com os estados norte-americanos. O que eu faria aqui neste caso? Neste caso, para dar sustentação, eu poderia mencionar o caso da injeção letal, fornecer dados de quantos norte-americanos são contrários à pena. Ó, seria bem interessante fornecer dados sobre quantos norte-americanos são contrários à pena, falar da injeção letal cujo componente não se encontra mais e fornecer também outras informações de que eu consiga me lembrar para montar o meu texto. E aí, o que eu vou fazer? Olha só, como é que eu vou montar o texto? Você vai guardar isso aqui, né? Você vai printar essa tela, porque você vai sempre usar isso aqui como um modelinho para você. Então, o que compõe a introdução do meu texto? Eu faço uma declaração inicial para a apresentação do assunto sobre o qual eu vou escrever, que no caso é a pena de morte. Apresento claramente a minha tese. O que é a minha tese? O que eu penso sobre a pena de morte. Você viu que eu já vou montar o meu texto me manifestando contrária à pena. E aqui eu posso enumerar o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3, que você viu aqui, ó, né, nesta ordem. Eu já poderia enumerá-los, só que o que eu quero que você entenda? Isso aqui é opcional. Eu vou enumerá-los por quê? Porque eu quero me manter fiel a eles e assim eu não me disperso no meu texto. Mas esse é opcional. O que é obrigatório que a introdução tenha? A declaração que apresenta o assunto sobre o qual você vai escrever e o que você pensa sobre ele. Qual vai ser o desenvolvimento do primeiro argumento? O primeiro argumento é a população carcerária. Você já sabe disso. Perfeito. Qual vai ser o meu segundo argumento? Os erros judiciais. Tá vendo que tá ficando muito organizadinho, eu já sei sobre o que eu vou escrever? E o desenvolvimento do meu terceiro argumento, que é a comparação com os norte-americanos. Pronto. E depois eu vou estabelecer a conclusão do meu texto fazendo o quê? Uma proposta de intervenção. Então, vamos lá que agora a professora vai te mostrar, ó. Nosso texto já está montado e isso aqui fui eu que escrevi para você. Situação do leitor no assunto, apresentação da tese e dos argumentos. Então, olha só a apresentação do assunto ao meu leitor. Na maioria das vezes em que acontecem crimes hediondos no Brasil, surgem alguns segmentos da sociedade clamando pela instituição da pena de morte
como medida para resolver os altos índices de crimes violentos no país. O que eu fiz aqui? Situei o meu leitor no assunto. Agora, olha só o meu posicionamento contrário. Ocorre que adotar uma medida tão radical quanto esta é temerário. Aqui você já viu claramente a minha tese, claramente. Ocorre que adotar uma medida tão radical quanto esta é temerário. E aqui eu enumerei de maneira sucinta os argumentos que eu vou utilizar. Tendo em vista que, aí está, a maioria da população carcerária brasileira é composta por negros e pobres, que você já sabe que esse é o meu argumento número 1. E mais, em caso de erros judiciais, tal pena tornar-se-ia irreversível. O que você viu? Esse é o meu argumento 2. Além do mais, estados norte-americanos que a aplicam não tiveram índices expressivos de redução da criminalidade. Este é o meu argumento 3. Olha, se isso não está perfeito e didático. Agora vamos ver o desenvolvimento do primeiro argumento. Maioria da população carcerária brasileira. A professora fez este pequeno texto para você, ó, de primeiro argumento. Você está percebendo aí que deu muito, mas é porque eu fui colocando muitas ideias sem na hora de você passar a limpo, você dar uma diminuída. O perfil da população presa no Brasil é predominantemente composto de jovens, negros e de baixa escolaridade, conforme dados de junho de 2016 do Ministério da Justiça, em seu levantamento nacional de informações penitenciárias, que é o INFOPEN. Ainda, de acordo com o relatório do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, as pessoas hoje encarceradas no Brasil, em geral, apresentam um perfil. São aquelas que cometeram crimes mais visíveis e ou mais violentos e não conseguiram passar pelos filtros do sistema de justiça criminal. Pessoas com poder aquisitivo suficiente para pagar uma boa defesa, em geral, conseguem passar mais facilmente pelo filtro do sistema de justiça criminal, que é da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. E mesmo tendo cometido crimes também, não ficam presas. E esse é um dos dilemas da adoção da pena de morte, pois, seguramente, uma penalidade tão radical quanto esta só alcançaria o grupo dos que estão efetivamente nas prisões. Jovens, negros de baixa escolaridade, de baixo poder aquisitivo. Desenvolvimento do nosso segundo argumento, que eu falei para você, eu gostaria de falar sobre os erros judiciais. E mais, observe que quando eu ponho e mais, o meu leitor já sabe que eu estou adicionando mais um argumento. Porque qual foi a opção que eu fiz? Vou pedir aqui a câmera para mim, para eu poder te explicar. Qual foi a opção que eu fiz no meu texto? Enumerar motivos. Então, eu enumerei 3 motivos. Por isso que eu coloquei o primeiro motivo, depois eu ponho o e mais, depois você vai ver que eu vou colocar ou a demais ou além do mais. Porque assim o meu leitor já sabe exatamente que se trata de uma enumeração de motivos para comprovar que eu sou favorável ou contrária a determinada tese, ok? Então, aqui está o meu segundo argumento, se inicia por e mais. É necessário reafirmar que não há, no século XXI, e mesmo após termos notícias de diversas condenações duvidosas à pena capital em outros países, como compreender e admitir a manutenção da pena de morte, seja em que lugar e sob qual regime jurídico for. Aí você vai falar, professor, eu não entendi muito essa ideia. Olha só, não há no século XXI como compreender e admitir a manutenção da pena de morte, seja em que lugar e sob qual regime jurídico for. Não há como compreender e admitir a manutenção. Então, vamos lá. No Brasil,
a adoção de tal medida ante os erros aos quais qualquer processo judicial está sujeito, por maiores que sejam os cuidados tomados em sua condução, é algo que colocaria o país em uma situação mais difícil ainda frente aos movimentos em prol dos direitos humanos. Como afirmou o professor Lídio Machado Bandeira de Mello há algumas décadas, o direito penal é um direito essencialmente mutável e relativo. Logo, deve ficar fora de seu alcance a imposição de penas de caráter imutável e absoluto, que é o caso da pena de morte. Ela é de caráter imutável e absoluto, de total irreversibilidade e irremediáveis. Deve ficar fora do seu alcance a pena que só um juiz onisciente, incorruptível e absolutamente igual seria competente para aplicar. Aos seres humanos, que são seres relativos e falíveis, só compete aplicar penas relativas e modificáveis, porque senão a gente acaba cometendo injustiças homéricas. Afinal de contas, se o juiz comete um erro e condena alguém à morte e depois se descobre que essa pessoa era inocente, o problema é do Estado, né? Agora, olha o nosso terceiro argumento: estados norte-americanos que adotam a pena. Aqui a professora te disse, ela poderia, mas ela se esqueceu de colocar assim. Ademais, faltou um S. Ademais ou além do mais, porque já é o fechamento do meu terceiro e último argumento. Então, eu posso colocar além do mais, ademais, única nação ocidental desenvolvida a manter a pena de morte, os Estados Unidos têm revisto cada vez mais a prática, seja por questões burocráticas, como a moratória estabelecida por alguns governos estaduais, né? A demora na aplicação da pena, pelo boicote da indústria farmacêutica, que desincentiva o fornecimento de drogas para injeções letais, ou por motivos de ordem econômica. Estudos indicam que é muito mais caro executar um preso do que mantê-lo encarcerado por toda a vida. Olha isso aqui, minha gente. Então, o que os Estados Unidos têm aqui? Questões burocráticas, né, que demora demais para se configurar a aplicação da pena. Boicote das indústrias farmacêuticas que não querem mais fornecer os princípios ativos das injeções letais, e também por motivos de ordem econômica, já que custa mais caro executar o preso do que mantê-lo encarcerado por toda a vida. Então, vamos lá. Em 1999, houve 98 execuções nos Estados Unidos. 10 anos depois, caíram para 52. E em 2016, o problema com as injeções derrubou a estatística para 20, a menor desde 1991. É fato que 31 dos 50 estados norte-americanos permitem a pena de morte. Entretanto, em 4 deles, o Colorado, a Pensilvânia, o Washington e Oregon, ela está suspensa pelo governo local. Só na última década, 7 estados aboliram a medida: Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Nova Jersey, Novo México e Nova York. Isso evidencia uma mudança gradual na maneira de os norte-americanos lidarem com o problema da criminalidade e, mais ainda, de repensarem a aplicação da pena capital. Pronto, o que nos resta fazer agora? Concluir o texto, fechamento da ideia e proposta de intervenção. Olha o conector que a professora usou para concluir o parágrafo. Assim, é possível afirmar que adotar uma penalidade capital apresenta-se neste momento como uma ideia despropositada, seja do ponto de vista constitucional ou criminal, além do fato de que não existe argumento moral que sustente a aplicação desta medida.
Quanto ao combate à criminalidade no Brasil, não há, em curto prazo, como resolver o problema. Em médio prazo, poder-se-ia cogitar a construção de colônias penais agrícolas para incentivar o trabalho dos presos. A solução efetiva em longo prazo está na educação e na melhoria das condições de vida da população. Muito bem, minha gente, acabamos de fazer uma belíssima redação. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês usem isso de agora em diante como modelo para os seus textos, sem fazer nesse esqueminha, essas nuvenzinhas, usando os brainstorms que vocês aprendem nas outras matérias. Eu aguardo vocês para o próximo bloco.